Muito bem. Bom, uma ótima noite a todos. Hoje é dia 28 de julho e nós estamos na 15ª semana consecutiva nos encontros da Ciranda da Presença em 2022. Eu separei um tema hoje que é muito importante, na verdade ele não se esgota, que é quando a gente fala sobre ansiedade. E a ansiedade que é tão comum nas nossas falas hoje em dia, né? A gente fala, estou ansiosa para alguma coisa, quando é alguma coisa boa, quando é uma viagem, ou não, ou quando aquilo está incomodando a gente, ai, estou ansiosa por alguma coisa que vai acontecer, ou que eu ainda nem sei que vai acontecer, ou alguma situação. Então, a gente está cada vez mais com transtornos de ansiedade. E eu vou explicar hoje um pouquinho melhor porque é um transtorno de ansiedade e não a ansiedade em si, que é ruim, que atrapalha. A ansiedade ela é necessária para a gente. E, inclusive, ao longo do nosso desenvolvimento, da evolução da nossa espécie, da seleção natural, a ansiedade ela foi e é muito importante. A questão é que hoje a gente tem essa ansiedade muito além do que a gente deveria e ela se torna disfuncional. Então, cabe a gente olhar para a nossa vida, onde está essa ansiedade e como é que a gente pode contornar, compreendendo melhor como ela se instala e como é que a gente vai lidar com ela no dia a dia. Eu trago questões do dia a dia, do comportamento, porque para mim é muito importante trazer o estudo para a prática. Porque de muito estudar, eu já passei muitos anos presa nesse lugar. Muitos anos, assim, arrisco dizer décadas. E quem já me acompanha aqui há algum tempo já me ouviu falando mais sobre isso, né? Eu sempre fui muito de estudar, de querer entender as coisas, de querer compreender as coisas, até que em um determinado momento eu parei e falei, tá, mas e aí? O que eu estou fazendo com esse conhecimento todo? Como é que isso está mudando a minha vida? Como é que isso está mudando a vida das pessoas que eu encontro, que eu cruzo, que são meus clientes, que são meus pacientes? E aí, então, foi que eu tive esse chamado, posso dizer assim, ou eu já tinha o chamado, eu atendia ao chamado de dar voz a esse conhecimento, de trazer isso para a gente aplicar no dia a dia, para a gente realmente ter uma transformação positiva. Se tem alguma coisa que está disfuncional, alguma coisa que não está legal, vamos olhar para isso e vamos mudar. Agora, primeiro, a gente vai olhar para isso, porque não adianta eu varrer para debaixo do tapete, fingir que isso não acontece, porque alguma hora isso vai vir à tona. E aí eu posso aprender, então, a lidar com isso ao olhar para o que está acontecendo. Eu olho para o que está acontecendo, eu identifico o que está acontecendo e vou buscar ferramentas para lidar com isso de uma forma bacana, de uma forma positiva, de uma forma que contribua para a minha qualidade de vida, para os meus relacionamentos, porque a gente sabe que quando a gente não está bem, os relacionamentos da gente acabam piorando também, porque quem é mais próximo que acaba sentindo o nosso mau humor, a nossa falta de comunicação não violenta, né? Então, tem muita coisa que a gente pode se melhorar, se compreender ao longo do dia a dia. Então, é o que a gente faz aqui nos encontros da Ciranda da Presença, é o que eu trago no meu Instagram. Então, inclusive, eu convido vocês, está aí o meu Instagram, que é o Vivian Viva Vida, e eu convido vocês, se não me acompanham ainda, essas próximas semanas a gente está com um conteúdo extremamente relevante sobre a prática da presença, sobre a ansiedade, como lidar com a ansiedade. Então, está começando um projeto muito lindo no meu Instagram, eu convido vocês a estar lá, durante aqui os encontros também, se quiserem pegar algum insight, alguma coisa que vocês que fez sentido para vocês, seja nas gravações que vocês estão assistindo no YouTube, seja durante os encontros, se quiserem postar e me marcar, eu fico muito feliz quando a gente consegue multiplicar esse conhecimento. Vamos lá. Eu trouxe aqui o pai da inteligência emocional, quem desenvolveu esse conceito de uma forma mais
também mais acessível, né, que é o conceito da inteligência emocional, escrito por Daniel Goleman, e ele fala em controlar as emoções, que é até um termo que eu nem uso muito, e a gente vai entender melhor por quê. Ele diz que quando ele diz para controlar as emoções, na verdade, me refiro às emoções realmente estressantes e incapacitantes. E sentir as emoções é o que torna a nossa vida mais rica. Então, o incapacitante tem a ver com o disfuncional que eu falei agora há pouco. Né? A gente sente a raiva, a gente sente a ansiedade, a gente sente o medo, a gente sente a tristeza, e tá tudo bem sentir. Nós sentimos, nós somos seres humanos, as emoções, elas chegam até nós. Existe uma teoria que se chama teoria das emoções construídas, que fala sobre como todo o ambiente, como toda a nossa vida, a nossa experiência inteira molda o nosso cérebro, que o nosso cérebro é plástico, vocês já sabem disso, vocês acompanham aqui os encontros da Ciranda da Presença, e ele vai se moldando conforme a gente tem novos aprendizados, novas experiências, novas conexões. Literalmente se formam novas conexões no nosso cérebro. Então, algumas emoções eu não controlo, mas eu posso identificar que essa emoção está chegando até mim e aprender a lidar com elas. É o conceito base da inteligência emocional do Daniel Goleman, e é o que a gente estuda e reflete aqui também nos encontros da Ciranda da Presença, que é a aceitação que vem do conceito do mindfulness, que é entender que aquilo está acontecendo. Ok, algumas coisas eu não posso mudar. Então, isso é aceitação. As coisas são o que elas são. E o que eu posso mudar? Aonde é que eu posso agir? Eu posso mudar o meu comportamento, a minha reação frente ao que está acontecendo, a forma com que eu me comunico com outras pessoas, ou comigo mesmo, ou com o ambiente ao meu redor. Então, é esse olhar de sentir as emoções, mas não se deixar prender por elas, que é a prática da presença, que é o que a gente faz durante as práticas dedicadas de mindfulness, para que o meu cérebro entenda e eu tenha um repertório emocional muito mais abrangente para conseguir trazer isso para o meu dia a dia. Então, quando vem a ansiedade, quando vem a raiva, eu estou entendendo que essas emoções estão chegando e dentro do meu repertório eu vou responder ao ambiente da forma que eu julgar mais necessária nesse momento. E hoje, então, a gente vai falar um pouco mais sobre a ansiedade, por que ela existe, como ela funciona no nosso corpo. Eu vou só tirar aqui a apresentação, eu quero falar aqui mais pertinho com vocês. E o que é ansiedade, em primeiro lugar? Né? Antes de ser um transtorno, a ansiedade é um sentimento. É um sentimento como vários outros que a gente tem e que realmente não tem um controle. É algo que chega primeiro no corpo. Então, quando a gente fala em ansiedade, quando a gente fala em medo, no meu cérebro, eles acendem na mesma região. Então, para o meu cérebro, uma reação de medo, ela é igual a uma reação de ansiedade. Eu tenho os mesmos sintomas. O meu coração vai começar a bater mais rápido, a minha pupila se dilata. É a reação que a gente chama de luta ou fuga. Quando a gente está numa situação de perigo, então imagina que é o famoso leão vindo nos atacar. Né? É uma situação de perigo real. O que eu preciso? Eu preciso de força e energia, ou para lutar, ou para fugir. Então, a minha pupila se dilata para eu enxergar melhor o que está acontecendo. A minha circulação, ela vai para as extremidades, para as mãos e para os pés, que é ou para eu sair correndo muito rápido, ou para eu ter força para lutar. Nessa hora, o meu sistema digestivo para, eu preciso digerir comida, eu preciso sobreviver. Então, tem uma série de funções que vão sendo moldadas fisiologicamente no nosso corpo mesmo, para a gente lutar
ou fugir do leão. Isso é uma situação de medo, é um medo real. O leão está na minha frente. E como é que a ansiedade se encaixa nesse mesmo contexto? Bom, a ansiedade, ela vem com essa mesma sensação, pode vir com uma palpitação, o meu coração está batendo mais rápido, a minha frequência cardíaca aumenta, a minha frequência respiratória aumenta, eu começo a respirar mais rápido, que é para oxigenar mesmo e eu ter essa energia extra. E é muito interessante quando a gente pensa no corpo, né? A inteligência do corpo. Porque nessas horas a gente tem, por exemplo, um pico de glicose. Uma glicose que a gente tem guardada ali, que é o glicogênio, na verdade, que fica guardado no fígado. Nessa hora de perigo, o corpo libera esse glicogênio para que a gente tenha mais energia. E tudo isso acontece. Então, a gente tem um pico de produção de neurotransmissores, de hormônios que estão provocando todas essas alterações. Na ansiedade, esse medo não é o leão na minha frente. O leão não está lá. Digamos que eu estou pensando no leão. E ao pensar no leão, isso me gera uma ansiedade que nada mais é de um medo de algo que não está acontecendo nesse momento. Então, no meu corpo, vão ser as mesmas sensações, vão ser os mesmos neurotransmissores que estão sendo liberados, que estão comandando toda essa mudança fisiológica, mas a ansiedade ela está sendo engatilhada pelo meu próprio pensamento. Então, evolutivamente, isso foi muito importante para a gente. Porque quando aparece um leão, eu tenho que sair correndo. Eu preciso do medo. Eu preciso sentir medo ao andar num lugar alto e saber que eu não posso me aproximar da beirada. Esse medo ele é uma proteção. Esse medo ele fica registrado também na nossa memória, como, por exemplo, uma situação que foi perigosa para mim. Então, digamos que um dia eu encontrei o leão e percebi que não foi favorável para o meu lado, estar ali frente a frente com o leão. Eu senti medo, é um animal maior do que eu. Beleza, aprendi isso. A próxima vez, eu vou evitar entrar em contato com esse leão. E aí, por leão, vocês coloquem aí qualquer situação da vida cotidiana que a gente está falando, eu estou falando no leão, que é quando começou esse nosso instinto, algo que, pela evolução das espécies, a gente preservou até hoje. Mas vamos colocar aqui o que é o leão hoje em dia para você, o que te causa esse medo, o que te gera essa ansiedade. E aí, você aprende essa situação, e aí você tende a evitar essa situação. Então, a gente aprende o medo. A gente aprende que determinadas coisas são perigosas e que a gente, então, não quer mais ter contato com isso. Muito bem. O medo está presente. A ansiedade, não. Qual que é, então, a grande questão que começa a atrapalhar a nossa vida quando essa ansiedade, ao invés de luta e fuga, ela também nos paralisa? A expressão em inglês é fight, fly or freeze, que é de congelar, paralisar. E esse congelamento, a gente até conversou alguns encontros atrás, que esse congelamento ele pode vir, por exemplo, tem muitas opções na minha vida. Tem muitas opções, tem muitas possibilidades, tem muita informação. E diante de muita informação, ao invés de eu escolher um caminho e seguir, eu paraliso. Eu congelo. Eu não sei para onde ir. E na ansiedade acontece exatamente a mesma coisa. Ou eu fico parada, apática, congelada, sem saber para onde ir, ou eu fico alimentando essa situação aqui no meu pensamento. Isso podia acontecer, mas será que isso vai acontecer? Não tenho certeza se isso vai dar certo. Mas e se, e se, e se, e se? E aí você entra nesse loop de pensamento que retroalimenta essa sensação corporal. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Uma situação que gera ansiedade. Vamos dizer que eu tenho amanhã uma entrevista de emprego
tá? Uma situação que pode acontecer com qualquer um. Ou um lugar novo, diferente para ir. Vou escolher uma entrevista de emprego que é mais tangível. E aí, eu espero que gere ansiedade, né? É bom que gere ansiedade. Por quê? A ansiedade vai me fazer me preparar melhor, vai me fazer me movimentar para estar preparada, estar organizada. Então, o que eu vou primeiro me preparar? Saber onde é. Quanto tempo eu vou levar para chegar lá? Qual é o transporte que eu vou pegar? Que horas eu tenho que estar lá? Será que nesse horário tem trânsito na minha cidade ou não tem? Só de fazer essa preparação para chegar lá no horário, vocês concordam que eu estou minimizando a minha ansiedade em, por exemplo, me atrasar? E o que mais? O que eu vou vestir para essa ocasião? Ah, é uma ocasião formal, é diferente, não é? Como que é o ambiente? E aí eu vou buscando informações sobre o local onde eu vou. Que tipo de empresa é essa empresa? Como as pessoas que trabalham lá, elas se vestem, elas se portam? Qual é o estilo desse lugar? O que mais eu posso aprender sobre essa empresa para chegar na entrevista bem preparado? Então, eu vou fazer uma pesquisa. Vocês compreendem que quando eu coloco essa ansiedade de uma forma, num passo a passo de planejamento e organização, eu vou diminuindo as chances da minha mente ficar achando que vai dar errado. Então, eu estou me preparando, eu estou sabendo onde eu vou, eu sei quanto tempo eu vou chegar lá, que ônibus eu vou pegar, e assim por diante. Agora, vamos dizer que eu já tenho uma questão com ansiedade, eu já fui numa entrevista de emprego antes e que deu errado, eu me atrasei, cheguei lá e não consegui me expressar direito, me causou um grande desconforto uma situação parecida. Presta atenção. Quando eu tenho uma situação que me causou um grande desconforto, o meu cérebro aprendeu esse desconforto. A partir daquele momento, meu cérebro associou entrevista de emprego, desconforto grande. Qual que é a tendência na próxima entrevista que eu for? Eu achar que eu vou ter o mesmo desconforto. Muitas vezes, um desconforto tão grande que vai me dar motivos para eu não ir. Vai simplesmente me dar uma dor de barriga tremenda que eu não vou nem sair de casa. Ou vai me fazer perder a hora, e daí eu vou falar, já estou atrasado mesmo, é melhor eu nem ir. Qualquer outra situação que eu consiga me dar uma desculpa para evitar esse desconforto. Porque, é claro, o cérebro quer proteção, evolução das espécies. Quem ficou lá na caverna protegidinho não morreu comido pelo leão. Então, isso é inato na gente. Mas a gente hoje vive com ansiedades em situações que não são tão perigosas quanto ser comido por um leão. Mas para a gente acaba sendo. E para eu evitar essa situação a qualquer custo, porque o meu cérebro quer sobrevivência, proteção, não gastar energia à toa. Então, para que eu vou me expor a essa situação que é difícil para mim? Vou ter uma dor de barriga aqui que eu não vou conseguir nem sair de casa. Entende? Mais ou menos isso que acontece. Só que, se eu não for, o que eu estou ensinando para o meu cérebro? O que eu estou reforçando? Que entrevista de emprego não é bom para mim, que é melhor eu não ir. Então, se eu não enfrento esse meu desconforto, eu estou reforçando uma situação disfuncional. E estou usando entrevista de emprego aqui, assim como usei o leão, e aí vocês apliquem aí em qualquer situação, como, por exemplo, dar uma aula em público, apresentar um trabalho em público, também pode ser um grande desconforto. Mas se eu fugir dessa situação, o meu cérebro aprende a fugir cada vez melhor. E aí, cada vez que eu fujo, eu reforço ainda mais esse caminho neural que me ensina a fuga. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro,
entender que isso está acontecendo, perceber que isso está acontecendo, perceber que eu vou fugir de novo de uma situação que me causa desconforto. Ok. Já entendi que isso me causa desconforto, não quero fugir. Como é que eu posso me preparar melhor para essa situação? Já dei o exemplo da entrevista de emprego, vou dar um exemplo para falar em público. Eu vou estudar melhor o conteúdo do que eu vou falar, eu posso fazer slides com tópicos para eu não me perder e seguir uma ordem coerente. Eu posso dar essa aula antes para alguém, um amigo, um conhecido, uma pessoa que eu tenha mais intimidade, me sinta mais à vontade para falar. Então, eu vou e dou uma aula para essa pessoa, ou mesmo eu pratico na frente do espelho. Enfim, coisas que vão me ajudar a me preparar, me organizar para minimizar a ansiedade. E aí, aquela história, tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque aí você ensina para você mesmo que você é capaz de lidar com aquela situação. Com frio na barriga, com suor na mão, tudo bem. Mas sabendo aonde você está indo, aonde você está pisando. Porque depois, a próxima vez que você for, acho que em entrevista de emprego não é algo que a gente vai o tempo todo, né? Então, espero que você tenha aí um bom trabalho e não precise caindo com tanta frequência. Mas, por exemplo, falar em público é algo que vai acontecer cada vez mais vezes. Você vai apresentar um trabalho na escola, depois um trabalho na faculdade, depois você vai estar numa reunião de trabalho onde você vai ter que colocar o seu ponto de vista, ou então mesmo gerindo a sua própria empresa com os seus liderados, com os seus colaboradores, onde você tem que se expressar, você tem que mostrar a sua ideia. Tudo isso é falar em público. Até mesmo na nossa própria família. Muitas vezes a gente deixa de falar, a gente deixa de se expressar por não sentir exatamente a vontade, por perceber que a gente tem uma opinião que é diferente da outra pessoa, mas, o que será que ela vai achar se eu falar isso? E aí a gente começa a criar um monte de histórias na nossa própria cabeça para a gente não se expressar, para a gente não falar. E quanto mais a gente foge da situação, melhor a gente fica em fugir. E quando eu enfrento, minimamente que seja, eu já estou criando uma nova conexão, um novo caminho neural que está me dizendo, eu posso sim falar em público, pode ser que nas primeiras vezes não seja tão bom, mas quem é que é bom na primeira vez em alguma coisa? A gente precisa de repetição, de constância. E essa repetição é que vai construindo um novo aprendizado, um novo caminho neural que me diz, eu consigo falar em público, eu consigo fazer uma apresentação no trabalho, eu consigo conduzir uma reunião na minha empresa, mostrando para os meus colaboradores o meu ponto de vista e fazê-los se animarem com o meu projeto tanto quanto eu. E assim a gente vai, praticando, praticando, praticando. O que a gente precisa entender, então, pontuando essa nossa conversa? Primeiro, o que me causa ansiedade? Eu preciso começar a me colocar no lugar de observador de mim mesmo e falar: é essa situação? É essa situação? É alguém? É um fato? É um pensamento? Porque muitas vezes é apenas o nosso pensamento. Muito bem. E o que acontece nessa hora? Aí é que tá. Nessa hora que o nosso coração palpita, que a gente tem aquele friozinho na barriga, que o olhar dilata, né? A pupila dilata para realmente a gente enxergar mais. Vê só se não é parecido quando você está apaixonado e vê aquela pessoa que você ama chegando. Presta atenção se não sente igual no teu corpo. Um friozinho na barriga, o coração acelerando, a mão suando frio. Percebe que é a mesma reação do corpo? É o contexto que é diferente. Porque quando você vê aquela pessoa que você está apaixonada chegando, é uma ansiedade que é uma ansiedade legal, né? Você fala, nossa, vou encontrar a pessoa, que legal, vou tocar, beijar, abraçar.
Diferente de uma situação que vai gerar um grande desconforto, como, por exemplo, falar em público, se você já tem uma questão que você ficou alimentando, que falar em público não é para você, você não se dá bem falando em público, aquela conversa toda que a gente vai alimentando aqui na nossa mente. Mas se você olhar para o seu corpo está reagindo da mesma forma. Então, muitas vezes que a gente sente a ansiedade e começa a pensar, eu tô ansioso, e aí começa aquele monte de pensamento que vai alimentando essa ansiedade, você pode simplesmente perceber, meu coração está batendo mais rápido. Ok, por que será? Será que eu vi alguém que eu gosto ou alguém que eu não gosto? Será que alguma situação me causou um desconforto? Ou será que eu só dei uma subida aqui mais rápida na escada e meu coração começou a acelerar e está batendo mais rápido por isso, para bombear sangue? E eu estou um pouco mais ofegante. Então, quando a gente começa a entender melhor os sinais do corpo, nessa postura de curiosidade, a gente já começa a identificar melhor quais são os ambientes, os gatilhos que está me causando essa reação. Então, foi no corpo ou foi no pensamento? Muitas vezes, a gente pensa tanto na situação problema, vamos dizer, no falar em público, que é o nosso exemplo de hoje, e que só de pensar na situação, o corpo já dispara essa reação. Palpitação, suor frio e assim por diante. E o friozinho na barriga. Que o friozinho na barriga é literalmente o nosso sistema digestivo parando de funcionar. É muito interessante isso. Nessa hora a gente não precisa digerir, a gente precisa sobreviver. É isso que o meu corpo entende. E aí, muitas e muitas vezes, eu penso nessa situação, essa situação me gera ansiedade. Eu penso, gera ansiedade. Eu penso, gera ansiedade. Eu penso, gera ansiedade. O meu corpo, ele está aprendendo a sentir ansiedade a cada vez que eu reforço, certo? O que acontece? Lembra que a gente aprende por caminhos neurais, que toda situação nova é um caminho neural novo que está sendo construído, e que quanto mais eu repito esse caminho neural, mais fácil ele fica, ele entra até no piloto automático, muitas vezes, eu não preciso pensar para isso acontecer. Assim acontece com essa reação de pensei na situação problema, disparou ansiedade no meu corpo. O meu corpo está disparando ansiedade com tanta frequência que ele está ótimo em disparar ansiedade. Ele está excelente nisso, ele está ficando cada vez melhor em disparar ansiedade. Então, muitas vezes a gente nem percebe qual que é o pensamento, qual que é a situação que me gerou ansiedade. O corpo já reage antes do pensamento. E aí, aquela sensação que a gente fala assim, mas eu nem estou pensando em nada. Eu tive esse disparo de ansiedade do nada. Na verdade, não foi do nada. Foi de tanto disparar essa ansiedade por um pensamento, por uma situação que não está acontecendo, por uma ruminação, que o corpo aprendeu. Ele fica ótimo em fazer as coisas quando a gente repete. O corpo é especialista nisso, ele quer gastar o mínimo de energia possível. Então, o que pode entrar no piloto automático, entra. Isso se dá com a repetição. Então, essa ansiedade, muitas vezes, ela é disparada primeiro no corpo. E aí, antes de você perceber, já está o coração batendo, a respiração mais ofegante e assim por diante. Só que agora, sabendo disso, você tem muito mais ferramentas para se observar e se colocar enfrentando as situações que são difíceis para você. Então, se você tem pavor de falar em público, você simplesmente começa falando em voz alta, sozinho, na frente do espelho. Depois você vai falar com uma pessoa íntima, com uma pessoa que é próxima de você e que você não tem problema nenhum em falar com ela, que aí você vai, aos poucos, se aproximando da situação problema, mas enfrentando essa situação, aos poucos.
Depois, você vai falar para 2 ou 3 pessoas, amigos ou família. Depois, você vai falar para 5, até que você vai falar para 10, até que você vai tranquilamente na sua reunião de trabalho ou na sua sala de aula fazer uma apresentação para 20, 30 pessoas, ou por que não, num palco para 100, 200, 500, ou numa live ao vivo na internet e assim por diante. Você começa a dessensibilizar essa reação. E é o corpo que aprende. Você usa sua lógica, sua cognição, esse poder que a gente tem de criar situações, né, de imaginar situações, só que você vai começar a usar isso ao seu favor. Não ser vítima desse pensamento, dessa ruminação. Você vai perceber a situação e vai se expor gradativamente para diminuir esse estresse e essa ansiedade que você sente frente a determinada situação. Espero que tenha dado para compreender como é que a gente pode usar a ansiedade ao nosso favor e por que a ansiedade é tão importante para a gente. A gente precisa do medo, a gente precisa da ansiedade, é proteção, mas não pode nos paralisar, não pode nos impedir de agir. E lembrando que essa ação, essa autoobservação, tudo isso acontece quando? No momento presente, no aqui e agora. E é por isso que a gente tem que trazer essa psicoeducação, que é como é que eu funciono, como é que o meu corpo reage, o que é que está acontecendo no meu cérebro. Tem que conhecer para saber usar. E quando eu conheço, quando eu começo a compreender o que está acontecendo dentro de mim, como é que eu reajo ao ambiente, eu estou criando um repertório muito maior de respostas que eu posso dar ao ambiente. E ao ambiente tanto externo quanto interno. Porque a gente sabe que se a gente fica alimentando esses pensamentos, e se, os pensamentos, eles vêm, eles tomam conta. A gente já falou muito aqui durante os encontros sobre como esses pensamentos nem sempre eles estão ao nosso favor. E eu posso simplesmente observar que o pensamento chegou e falar: eu não penso mais assim, eu não sou mais essa pessoa, eu não preciso dessa informação agora. Tchau, pensamento. Deixa passar. Assim como a gente faz durante as práticas de mindfulness. Durante as práticas de mindfulness, a gente está ensinando o nosso cérebro a colocar o foco e a atenção onde a gente quer, e não onde meu modo distraído, o meu piloto automático está me levando. Então, a gente treina o tempo todo perceber que se distraiu e voltar para o foco, para a atenção, para a concentração, seja lá para o que for que você estiver fazendo. Então, para trazer para o dia a dia, o que é que eu estou fazendo nesse momento? Se eu estou comendo, eu como. Se eu estou conversando, eu converso. Se eu estou trabalhando, eu trabalho. E a gente pode ficar cada vez mais atento para isso, porque a nossa sociedade ela está cada vez mais tendendo para a distração. A gente quer distrações rápidas, prazeres fugazes, na ponta do dedo, vídeos de cada vez menos segundos que precisam prender a nossa atenção e já não prende, eu já quero passar para o outro. São picos de prazer, só que deixam com que a gente fique viciado nesses picos de prazer, sem ter a oportunidade de ter um prazer real, de estar totalmente presente, sintonizado, alinhado, conversando, se conectando, fazendo um trabalho, compreendendo um estudo, porque o estudo não é só a informação, né? Muito pelo contrário, eu preciso refletir naquela informação, eu preciso organizar aquela informação, eu preciso muitas vezes escrever ou ensinar sobre aquela informação para ela se tornar um conhecimento.
que a gente não se torne pessoas rasas, superficiais, que a gente não deixe com que essa superficialidade que está latente no mundo faça parte das nossas vidas também. Que a gente possa viver cada vez melhor com a gente mesmo, em primeiro lugar, minimizando essa sensação de falta, essa sensação de pressa, de urgência, que muitas vezes, como uma ansiedade, toma conta da gente. Para isso, nesse momento, a gente vai partir para a nossa prática de mindfulness, de respiração consciente, porque é no momento presente que eu posso agir, que eu posso mudar alguma coisa, que eu posso sentir. Tudo só acontece no momento presente, independentemente de onde esteja o meu pensamento. Então, a gente vai fazer uma prática aqui de, no máximo, 10 minutos. E eu gosto sempre de falar antes da prática, vocês já sabem, para que não tenha esse pensamento, está demorando, estou com fome, tenho que dormir, estou com sono, né? Igual criança no banco de trás do carro, já chegou, vai demorar. Então, a partir desse momento, eu vou contar 10 minutos para a gente entrar num estado de presença, trazendo a respiração para o nosso corpo. Lembrando que se você não tem 10 minutos durante o seu dia, eu acho difícil que você não tenha, mas se você ainda não consegue criar um espaço de 10 minutos no seu dia para fazer essa prática, faz de 1 minuto. É melhor você fazer de 1 minuto várias vezes ao dia, ou que seja uma, do que não fazer. Esse 1 minuto, ele se torna 2, vai se tornar 3, e vai fazer a diferença ao longo prazo. Porque aqui a gente não tem a receita do prazer imediato. A gente tem a receita do prazer a longo prazo. E isso requer constância, requer repetição. São as pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, pequenas mesmo, como esse 1 minuto de respiração consciente, que vão trazer um resultado benéfico para a nossa vida toda. Então, vamos nos preparar para respirar? Então, eu convido vocês, se estiverem sentados, talvez deitados, mas com o corpo ereto, com o corpo numa postura altiva, numa postura elegante. Se estiver com o telefone na mão, apoie o telefone. Se você estiver encostado, só presta atenção para não estar encostado de uma forma muito, muito caída, muito jogada, com a postura toda torta. Nesse momento, vamos nos dedicar a nós mesmos, esses próximos minutos, com a sua própria presença. Então, apoie bem o seu quadril, perceba a curvatura da sua coluna, perceba a cervical, os ombros. E para ajudar nessa postura, a gente começa com 3 respirações bem profundas. A gente inspira pelo nariz e vai levar o ar lá para a barriga, percebendo, enquanto a gente inspira, a nossa barriga indo para frente, o nosso tórax se expandindo, deixando realmente preencher tudo de ar. E a gente solta pela boca, uma sensação de alívio, deixando o ar sair. A gente repete essa respiração por 3 vezes, se quiser fazer 4 ou mais, fica à vontade, mas é mais para a gente chegar no momento presente, chegar no nosso corpo e começar a prática. Vocês podem fazer de olhos abertos, de olhos fechados, não tem jeito certo e nem errado, tem o seu jeito. Então, eu convido vocês para a gente começar essa respiração nesse momento. Inspirando. Solta. Vai. Mais uma vez, inspira. Percebe teu corpo, abre seu peito, endireita a coluna. E solta. E agora, mais uma vez, inspira. E solta.
Muito bem. Deixe a sua respiração tomar o seu ritmo natural agora, do seu jeito. Preserve a postura. Talvez você queira fechar os olhos para sentir melhor a sua própria presença. Percorra mentalmente o seu corpo em busca de algum desconforto, alguma dor. Veja se há algo te incomodando. Ajuste a sua posição, a sua postura se necessário. Esse é o momento para você estar no seu próprio corpo. Isso. Nesses primeiros instantes, vamos apenas focar na respiração. Perceba enquanto você respira o movimento do seu corpo. Talvez haja uma movimentação no peito, na barriga, ou em outro local. Eu não sei, mas você sabe. Perceba no seu corpo como é essa movimentação de simplesmente respirar. Isso. Muito bem. Perceba o seu coração batendo. Preste atenção agora nos seus pés, apoiando no chão, ou no sofá, ou na cadeira, onde eles estiverem apoiados. Sinta a sensação dos seus pés nesse momento. Perceba se eles estão pesados, relaxados. Isso. Leve essa atenção agora para os seus joelhos. Dobrados, esticados, tensos, como eles estão. Apenas perceba a sensação nos seus joelhos. Muito bem. Eleve essa sensação agora, essa percepção para a região do seu quadril. Toda a região da lombar, onde as suas costas estão apoiadas. Há algum desconforto? Algum ajuste? Apenas acolha toda e qualquer sensação que você tiver. Não tem certo e nem errado. Apenas é. Traga essa percepção agora para a região do peito e do tórax. Talvez você queira fazer algumas respirações mais profundas para sentir bem essa parte do seu corpo. Isso. Sinta a sua própria respiração. Seu coração batendo. E agora os seus ombros e a região do pescoço, a cervical. Procure perceber se há algum ponto de tensão. E se tiver, apenas direcione a sua respiração para esse local.
estando atento às sensações, aos sentimentos e aos pensamentos que chegam, sem se apegar a nenhum. Deixe-os passar. E agora no seu rosto, na sua face, perceba a sua testa, os olhos cerrados ou semicerrados, o maxilar, a mandíbula. Tem algum ponto de tensão? Os lábios. Procure respirar e soltar. Muito bem. Isso. Enquanto você respira e o seu coração bate, perceba as sensações no seu corpo. Perceba que mesmo que você não se lembre, que você não saiba, o seu coração bate, o seu sangue circula, suas células trabalham, se regenerando, morrendo, nascendo, seu corpo todo vibrando, um organismo vivo. Isso. Perceba nesse momento o seu corpo todo. Qual é o espaço que o seu corpo ocupa no espaço? Se você pudesse, nesse momento, abrir os olhos para dentro e se ver, como você se veria? Eu te convido nesse momento para você se lembrar, ou imaginar, ou ainda inventar uma situação que você saiba que te traga muita alegria. Talvez fazendo algo que você goste, ou em companhia de alguma pessoa que você goste, ou uma viagem que você fez, ou ainda algo que você pretende fazer, ou que você está inventando nesse momento. O que nesse momento você pode colocar na tua mente que te traga muita alegria. Se lembre, invente uma cena, qualquer uma, sem escolher muito, que te toca o coração. Imagine essa cena ou se lembre vividamente aonde é, como é esse lugar, com quem você está sozinho, está acompanhado, está de noite, está de dia, tem cores, tem cheiro, está frio ou calor. Deixe-se levar por essa construção dessa cena, dessa imagem, como se você fosse o diretor do cinema, o roteirista, o figurinista, tudo junto. E principalmente, a sensação de alegria que você tem nela. Deixe agora essa sensação te invadir. Não importa nem como, nem por que você se sente alegre. Apenas sinta. Deixe essa sensação de alegria te percorrer. Talvez ela comece em alguma parte específica do seu corpo. E mesmo que ela comece ali nesse lugar, deixe ela se expandir para o corpo inteiro. Tomando conta do seu coração, do seu peito, dos seus ombros, da sua cabeça, do seu tórax, do seu abdômen, das suas pernas.
Quanto mais o seu coração bate, mais essa sensação se espalha pelo corpo inteiro. E você se deixa tomar por ela. Deixando deliberadamente a alegria tomar conta do seu corpo. Esse momento despreocupado, esse momento de leveza. Apenas esteja. E enquanto você permite que essa sensação cresça dentro de você, grave bem na memória, no seu corpo, aonde nasceu essa sensação. Qual é a sensação que você tem agora? Como ela se manifesta no seu corpo? Grave na memória, porque a cada momento que você quiser e precisar, você pode acessar novamente essa mesma sensação. Seja através dessa lembrança, ou de outra, ou de qualquer outra imaginação que você quiser construir. A sua imaginação é livre. Use-a ao seu favor. Vamos nos aproximar agora do final da prática, quem sabe deixando transbordar essa alegria num sorriso, num movimento do seu corpo, num lento abrir de olhos, uma nova perspectiva de viver o seu momento presente da melhor forma que você puder, com o que estiver ao seu alcance nesse momento. Para quem está assistindo esse vídeo na gravação, espero que tenham tido uma boa prática e que deixem comentado aqui quais foram os desafios, dificuldades, aprendizados e alegrias que vocês tiveram. Ou qualquer outra dúvida e comentário, será sempre muito bem-vindo. E para quem está aqui presente, já sabe que a sala vai ficar aberta. Quem quiser comentar, compartilhar, é muito bem-vindo. Ou simplesmente se recolher também, está tudo bem. Não tem certo e nem errado.